Bom, pessoal, essa aula então aqui é sobre o capítulo 5 do livro do Kleinberg, que fala de relações positivas e negativas. Até aqui, a gente vem falando de formação de links, de como as amizades são construídas numa rede social. E um aspecto importante é que nem tudo são flores, né? A gente tem inimizades, a gente tem relações que podem ser negativas, né? Então, assim, o óbvio é falar de amigo e inimigo, né? Mas também pode ter né, o espaço que a gente pode lidar com grafos é gigante, a gente pode ter arestas ali que significam muitas coisas. Então, você pode representar algo que seja positivo e negativo, né, que sejam antagônicas, né, que sejam opostas, né, é, de diferentes formas. Exemplo, sentimento positivo e negativo. Se você tem esse um nodo confia, no outro não confia. Né? Então, várias dessas coisas podem ser é, organizadas dentro de um grafo e com uma existem já algumas teorias interessantes para esse tipo de abordagem que nós vamos ver nesse capítulo. Né? É, a teoria mais conhecida, né, surgiu ali por volta de 1940, depois houve alguma evolução interessante nela por volta de 1960, e os resultados empíricos vieram né, com as redes sociais e tal, depois lá por volta já de 2010. Então, a teoria mais conhecida é a do equilíbrio estrutural, né, que conecta, então, propriedades locais, que é essa de, né, um nodo tem uma inimizade com outro nodo ali localmente, e a construção dessas propriedades, elas levam a propriedades globais do grafo, que é o que a gente vai ver, né, como semelhante ao que a gente viu em outros estudos, né. Então, basicamente, a gente começa já cobrindo essas teorias, analisando triângulos possíveis de nodos em que a gente tem relações positivas e negativas. O primeiro caso é aquele em que a gente só tem amizades, né? Então, A é amigo de B, que é amigo de C, e B é amigo de C. A gente falou até de fechamento triádico e várias outras propriedades. Esse aqui é o que a gente vem estudando até aqui, né? Vamos ver, todo mundo é amigo entre si. Pronto, esse é esse caso aqui. Vamos ver os demais casos. Nesse caso aqui, a gente tem que A é amigo de B, porém, C ele é inimigo de A e também é inimigo de B. Né? Ou seja, significa que dois dos três amigos, né, eles têm um inimigo mútuo. Né? Ou seja, o A e o B, né, vão falar mal, digamos, do C, né? Vão se juntar e falar que é absurdo aquele cara. Né? Enfim, isso é uma situação bem, é, é, bem esperada, bem possível. Né? Os dois aqui são amigos e têm um inimigo em comum. Né? Alguns casos, eles trazem alguma quantidade de estresse psicológico ou instabilidade. Vamos ver os demais casos. Né? Nesse caso aqui, onde a gente tem A é amigo de B e A é amigo de C. Repara que aqui há uma certa instabilidade. Né? Por quê? Primeiro que é o seguinte, o A ele é amigo das duas pessoas, mas o B e o C não se dão bem. O A pode querer, nesse caso, tem três possibilidades aqui. É como se houvesse uma força tentando mudar isso daqui, isso aqui fosse instável, né? Essa instabilidade é porque o A ele vai ter vários motivos para que isso não aconteça. Ele vai estar gerenciando duas amizades que não são amigas entre si, que são inimigos. Então, aqui a estabilidade tende a ser, ou no caso do A, tentar fazer esses dois reatarem e se tornarem uma relação positiva, ou então o A vai se juntar com B, né, para falar do C, né, falar, realmente é um absurdo o que ele fez, sei lá, somos inimigos juntos aqui, então nós somos amigos e eu tô com você, né, é um absurdo o que ele fez, e desfazer essa amizade aqui, né. Ou então o A tende a se juntar com C e ficar contra o B, né, e aí essa amizade aqui, ela ficaria se tornaria negativa. Então ele tem motivos para isso. Esse grafo, esse triângulo aqui, ele não está estável.
né? Ele gera estresse psicológico para um dos nodos. E aqui uma situação em que todo mundo é inimigo entre si. Então, o A não gosta do B, que não gosta do C, que não gosta do A, né? Isso também é instável. Se for pensar, a gente coloca o pensamento assim, eles poderiam ser inimigos entre si, pronto, fica por isso. Mas coloca uma situação de estresse mesmo. Imagina o seguinte, estamos falando aqui de relações diplomáticas entre países, né? Isso pode resultar numa guerra. Estamos falando de uma situação, sei lá, um jogo como Big Brother é sempre interessante para olhar esse tipo de relação, né? A pessoa em algum momento vai votar lá para colocar o outro no paredão, essas coisas. Então, tem que tomar uma decisão. Então, nesse caso, a tendência é que um desses dois, né, um desses três, algum par se forme, né, onde os dois se juntam contra o terceiro. É como se você achasse assim, olha, é, eu vou me juntar ao B, eu não gosto do B não, mas nós vamos nos juntar aqui para poder ficar contra o C. Eles têm algum motivo para poder se juntar contra um terceiro inimigo. A tendência é essa, certo? O estresse psicológico vai nessa direção. Sob pressão, sobre, né, alguma motivação para que essa relação negativa pode ter implicações, pode gerar alguma situação de estresse, há uma motivação grande para que uma dessas relações se torne positiva e aí haja um inimigo em comum e aí haja uma positiva aqui. Então, de maneira geral, as quatro possibilidades que a gente viu, então, é que a gente tem esse balanceamento, né, quando todo mundo é amigo, ou quando duas pessoas têm um inimigo em comum. Isso está balanceado. Desbalanceado, então, são esses outros dois cenários. Todo mundo é inimigo entre si, ou então existem duas relações positivas e apenas uma negativa. Então, é aquele caso aqui em que há uma tendência a uma virar negativa, ou essa daqui das positivas virar negativa, ou então a própria negativa virar positiva, ou seja, atingir isso ou isso, né? E aqui, no caso, a tendência é se tornar um balanceado como esse daqui. Um dos negativos vira positivo. Então, esse equilíbrio, isso que a gente fala, né, de equilíbrio estrutural, né, esses triângulos desbalanceados localmente ali, eles são fonte de estresse, né, ou dissonância psicológica. Então, há esse esforço dos nodos de tentar minimizar, de tentar balancear, uma expectativa para cenários reais, tá? É isso que a gente poderia esperar. Então, toda a teoria de equilíbrio estrutural, ela parte dessas relações locais para mostrar que existem propriedades globais da rede, onde o balanceamento, essa tendência ao balanceamento local, ele leva a propriedades globais também.